conosco nessa manhã, nesse culto especial do 6º domingo de Páscoa. Também hoje lembramos o Dia das Mães e queremos saudar todas as mães que estão aqui conosco nesse culto especial e desejar que Deus abençoe cada mãe que aqui está hoje, reunida nesse culto. Seja um dia de muita alegria, muita felicidade para todas as mães. E que Deus as abençoe ricamente, dando-lhe forças, ânimo e coragem para educar seus filhos no caminho do Senhor. E que isso tudo seja uma bênção para todos nós, para todas as mães, no seu dia tão especial. Sejam muito bem-vindos e queremos cantar o próximo hino que exatamente nos fala a respeito disso, sobre o tema da educação cristã, do Dia das Mães e Pais aqui presentes. Muito bom dia, tudo bom, Miguel? Aí, bem vocês? Muito legal, bom vocês estão aqui na igreja hoje do culto, né? Olha lá, Jesus com as criancinhas, bacana aquela imagem, Jesus gosta das crianças, ele ama as crianças. E você, qual é o seu nome? Mateus. E da área, muito bem. Então, vamos pegar todos os crianças para lá. A gente fazer caminhando, a gente fazia sempre. E assim, os papais, as mães podem fazer também, né? Então, vamos dar outra tarefa, vamos lá? Tenho todas as mocinhas e prontas estão para fazer coisas boas de coração.
para fazer nós. Querido Jesus, muito obrigado por eu estar aqui na tua casa de oração. Obrigado, porque tu és o meu Salvador, que me ama e que me salva. Abençoa a nossa historinha e hoje vamos ouvir. Amém. Amado Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda o seu perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncia-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
células têm uma participação especial na leitura desse salmo. Então, a líder irá ler e depois todas as células são convidadas a fazer a leitura do versículo seguinte. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu não nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos. Que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aroma de camelos, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele abrirei a boca, com a língua coisas alegre. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Ó Deus, doador de tudo que é bom, pela tua santa inspiração, concede que possamos pensar naquelas coisas que são corretas e pela tua misericordiosa direção possamos realizá-las. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos aqui os aniversários dessa semana. Nós vamos procurar e gratidão ao nosso bondoso Deus. Vamos então louvar a Deus por mais um ano de vida que esse aniversário se completaram. Juntamente com as famílias dele, nós nos alegramos muito por todas as bênçãos, todas as coisas boas que Deus concedeu a esses aniversariantes, nos dá correr de mais um ano de vida completado. Vamos orar. Ó Deus eterno, poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por estes aniversariantes aqui presentes, pois sob a tua poderosa mão e sob a tua misericórdia, eles puderam completar mais um ano de vida. Somos imensamente gratos pelo teu bondoso coração paternal, que os abençoou, os acompanhou, guardou e protegeu durante mais um ano. Sem dúvida, jamais conseguiremos enumerar cada bênção, maravilha que tu realizaste na vida deles. E também
Deste-lhes a vitória para vencer os desafios, obstáculos, suas angústias e inquietações. Assim, Jesus, te louvamos pelo batismo, onde cada um deles recebeu a fé no Salvador Jesus. E rogamos-te, ó Deus eterno, que continue sempre presente na vida de cada um desses teus filhos aniversariantes, para que esse novo ano de vida iniciado seja de muitas alegrias e muitas bênçãos para cada um deles. E de modo especial, rogamos que tu os guardes firmes na fé em Jesus. Em nome dele nós oramos, a Deus pedimos e agradecemos. Amém. Estamos sentando no povo da congregação natal. Possamos agora a leitura bíblica para esse leitura de Atos, capítulo 17, versículo 16 a 31. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele,
havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos, a epístola no qual registrada em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos no bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pegou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo sido sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Até aqui a leitura da epístola
Às vezes, podemos colocar de pé, ouvimos para ouvirmos a leitura do Evangelho, conforme João capítulo 14, de 15 a 21. Capítulo 14, 15 a 21. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até que a leitura do Santo Evangelho. Vamos começar nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém.
meditar do Evangelho de João capítulo 14, 15 até 21. Cristo, o caminho suficiente. Meus irmãos e irmãs em Cristo, os capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João são conhecidos como os discursos de despedida de Jesus. Despedida por quê? Porque após ressuscitar, ele permaneceu 40 dias ainda sobre a terra. E durante esses 40 dias, ele apareceu vivo a todos os seus seguidores, dando provas incontestáveis de que ele de fato havia ressuscitado. E ao final dos 40 dias, ele retorna aos céus, sobe aos céus. E esse evento iremos celebrar na próxima quinta-feira, de 14, a Ascensão do Senhor. E nesses 40 dias, ele deu instruções aos seus discípulos do que eles deveriam fazer após a sua ida aos céus. E certamente, uma situação que os deixou bastante preocupados, tristes, já com saudade do seu mestre, pois durante tanto tempo estavam juntos e agora Jesus retorna aos céus. Assim também conosco. Podemos perceber, por exemplo, que quando estamos assistindo a um filme, existem muitas cenas que apertam o nosso coração. Por exemplo, uma criança que solta a mão da mãe na rua, de repente olha para os lados e está perdida. Ou uma cena de hospital com a cadeira vazia, ao lado e ninguém na sala de espera. Quem sabe a imagem de uma casa que já teve voz, risos, passos e agora está em silêncio. Poucas coisas mexem tanto com a gente como a sensação de abandono. E sabe, isso nos ajuda a entender o clima daquela noite em que Jesus fala então de despedida com os seus discípulos. Jesus fala de partida, de sofrimento, de um mundo que não entende, de um caminho que eles não conseguiam enxergar. Mas no meio de toda essa fala difícil, o puro Evangelho também ecoa naqueles corações assustados. Ele diz: não deixarei que fiquem órfãos. Assim disse Jesus. E talvez seja exatamente isso que nós mais precisamos ouvir. O Senhor ressuscitado, em sua palavra, diz: eu não deixarei vocês órfãos. É verdade que, embora essas palavras sejam doces e consoladoras de se ouvir, elas também mostram que existe um compromisso, um relacionamento entre o Senhor e os seus discípulos. Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Nossos ouvidos gostam de ouvir que Jesus consola. Eles gostam de ouvir que o Jesus que consola, mas nem sempre estão abertos para a voz do Senhor quando Ele orienta, quando Ele dirige, quando Ele questiona a nossa vida. É tão bom ouvir que Ele nos ama, que Ele não nos deixará. Porém, é difícil resistir quando esse amor quer transformar a nossa forma de pensar e de agir. E nessa hora, o cristão corre o risco de partir para os extremos. Por um lado, escolher alguns mandamentos preferidos, tentando convencer a si mesmo e aos outros de que somos pessoas quase perfeitas. Ou fazer o contrário e desistir da luta, afrouxar tudo e tratar a fé como um mero apoio emocional, sem realmente deixar os mandamentos de Deus direcionar e corrigir o nosso viver. Nos dois casos, irmãos e irmãs, o problema é o mesmo. Isso seria agir como órfãos espirituais, com pessoas que se orgulham no momento e se desesperam no outro, porém não conseguem descansar em Cristo.
No fundo, o pecado faz exatamente isso. Ele nos empurra para uma vida de abandono. Ele nos separa de Deus e depois diz: agora você se vira. E assim ficamos ansiosos, defensivos, famintos de aprovação, duros no amor, lentos em perdoar, rápidos em julgar e fracos de confiar naquele que prometeu nos amar e de fato nos ama. O texto do Evangelho que nós ouvimos agora há pouco traz um longo discurso de Jesus aos homens que ele escolheu amar e orientar para o ministério. Não eram discípulos exemplares, eram homens que muito em breve falariam feio com Jesus. Nada disso muda o amor de Deus. Cheio de compaixão, ele afirma: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Eles não ficariam órfãos. E aqui está a boa notícia também para nós. O Senhor não salva porque o nosso amor é fiel e forte. Ele salva porque o amor dele é eterno. Como vimos em 1 Pedro, Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos e pelos injustos para conduzir vocês a Deus. Esta é a obra da luz. Essa é a obra da cruz de Cristo. O justo no lugar dos injustos. O filho obediente no lugar dos desobedientes. Na cruz, Jesus entrou na nossa condenação para trazer de volta o filho perdido. Ele tomou sobre si o peso da nossa rebeldia, da nossa culpa, do nosso fracasso em amar e guardar os mandamentos de Deus. E veja como Deus consola o seu povo. Ele não apenas perdoa de longe, ele vem para perto. Vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Isso é união, é comunhão real, é presença. É uma união selada no batismo e alimentada sempre que recebemos o corpo e o sangue do Senhor na Santa Ceia. Perceba, irmãos, que o Espírito Santo, o Consolador prometido, não vem para substituir Jesus, como se o Senhor fosse ficar ausente. O Espírito vem justamente para trazer o Cristo vivo aos seus, para nos manter ligados a Ele, para gravar a palavra dele em nossos corações. O Senhor continua vindo. Ele fala, ele absolve, ele batiza, ele alimenta com a Santa Ceia. O Cristo vivo não deixou a sua igreja abandonada. Pelo contrário, ele a cerca com a sua verdadeira e protetora presença. É por isso que não somos órfãos espirituais deste mundo. E se Cristo não nos deixou órfãos, então não precisamos viver como se tudo dependesse da nossa força. Quando vier a culpa, vocês não precisam se defender diante de Deus, apresentando um currículo de boas obras, de boas ações que vocês fazem. Basta confessar o pecado, e o Consolador levará o sangue de Jesus ao pecador arrependido. Quando o sofrimento vier, vocês não precisam concluir: fui abandonado. O Salmo 66 diz algo impressionante: passamos pelo fogo e pela água, porém ao final nos trouxeste para um lugar espaçoso. É uma confissão de fé no meio da dor. O povo de Deus passa por fogo e água. A igreja passa por angústias. A família cristã enfrenta dias difíceis. O coração passa por desertos. Mas o Senhor não perde os seus filhos e filhas no caminho. Por isso o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, acrescenta: se houver sofrimento, lembre-se de que Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. O sofrimento do cristão não é sinal de abandono, é o caminho de quem já pertence
ao Senhor. Para vocês olharem para dentro e virem fraqueza, olhem também para fora, para onde a palavra aponta, olhem para Cristo. Em Atenas, Paulo encontrou gente bastante religiosa, mas que não conhecia a Deus verdadeiro. Assim existem muitas pessoas religiosas hoje em dia. São muito religiosas, mas não conhecem a Deus. Não conhecem o Deus verdadeiro. São religiosas, mas não são cristãs. Agora, todo cristão é religioso. Mas ele não é religioso, é cristão. São apenas religiosos, mas não são cristãos. Então, lá em Atenas, Paulo encontrou muita gente assim. Pessoas religiosas, mas que não eram cristãs. Não conheciam a Deus. Não conheciam o Deus verdadeiro. E ele anunciou que Deus agora chama todas as pessoas ao arrependimento, mostrando o seu juízo e a sua salvação por meio da ressurreição de Cristo. Quer dizer, a nossa fé não vive de um Deus desconhecido, mas do Deus revelado em Jesus, aquele que morreu e ressuscitou trazendo salvação eterna. Portanto, irmãos e irmãs, unidos a Ele, vivendo a vida batismal, a obediência aos mandamentos, desde de ser criado, e vira fruto do Espírito Santo. E a gente começa a guardar a palavra de Jesus, não mais para comprar o amor do Pai, mas porque já fomos comprados, já fomos abraçados por esse amor. E aí, o marido pede perdão, e a esposa perdoa, e vice-versa. Os pais recomeçam, os filhos honram pai e mãe. A língua, antes venenosa, começa a ser usada para a bênção. O coração aprende a dizer a verdade. A mão se abre para servir. O cristão não está órfão. Cristo vive nele e ele já é uma nova criatura. De fato, todos nós temos muito medo do abandono, da solidão. Sentimos um arrepio só de pensar e ter que enfrentar esse mundo sem o amparo de Deus. Então podemos ouvir novamente o que Jesus diz: não deixarei vocês órfãos, não deixarei que fiquem órfãos. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja. O Filho foi à cruz por vocês, o Pai ouviu o pedido do Filho por vocês, o Espírito Santo foi dado a vocês, o Cristo ressuscitado está com vocês. E por isso, ainda que a vida passe pelo fogo e pela água, ainda que o mundo não entenda, ainda que o coração trema, ainda assim vocês podem viver em paz, não como órfãos, mas como gente amada, perdoada e sustentada pelo Cristo vivo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa certeza, agora e sempre. Amém. E agora nós vamos esquecer de todo o mal entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Que tem ó Deus, do puro coração, e renove em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a alegria a tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Posso sentar? Temos que louvar nosso Deus e adorar o nosso Roberto com o melhor que Ele nos deu. Queremos assim adorar o nosso Deus fazendo o melhor dele que Ele nos deu para Ele. Enquanto nós ofertamos, também louvamos ao nosso Senhor.
Me deixaram sem violão. Vou ter que cantar assim a papel. Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pelas águas e pelo fogo, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, 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 o que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Obrigado, Cássio. Talvez uma série agora de falar sobre objetos. Naquela que ficou muito rápido. Depois será mais longo para ver. Vamos falar uma série das ofertas delas. E quando as células ofertam, também nós temos as células com tudo que somos.
teus feitos e maravilhas em nossa vida. Nos alegramos, pois, em teu amor e pela obra de teu Filho, nos garantes o perdão dos pecados e nos guardas na esperança da ressurreição e da vida eterna. Ensina-nos a guardar os teus mandamentos e a viver como teus filhos. Por tuas mãos criaste o mundo e tudo que nele existe, e cuidas de tudo com perfeição. Às vezes temos sido provocados e provados em nossa fé, e tem sido pesada a nossa carga, porém sempre ouviste nossas orações, não nos deixaste cair. Mas, Salvador Jesus, completaste a tua missão aqui, porém não deixaste a tua igreja desamparada. Amas o mundo, mas o mundo te rejeitou e não quer te conhecer. Continua enviando o teu Santo Espírito para que ele esteja sempre conosco, que ele nos capacite a falar da esperança que temos em ti e a anunciar a ti e a tua ressurreição, e nos ajude a sempre firmes em nosso testemunho a quem pedir a razão da nossa fé. Oramos pelos que vivem doenças e aflições, pela tua bondosa mão, possam receber força, amparo e cura. Uma especial pedimos pelo Leandro Schultz, que está enfermo, ó Deus, precisando da tua ajuda, do amparo, da tua proteção. Colocamos esse irmão em tuas bondosas mãos, e sabemos que em ti ele está amparado, seguro e protegido. Firma na tua graça, para que jamais desista da fé. Também cuide de sua família, da sua esposa, dos seus filhos, para que o teu amor os ampare e conforte na doença, na dor, na angústia, na aflição. Também intercedemos pelo nosso irmão na fé, Devaneiro, Clã, e nessa semana tu levaste a esposa dele para junto de ti no céu. Ó Deus, a tristeza é grande no coração dele, também da mãe dela, da Igreja, que foi levada à eternidade, e ela já descansa nos braços eternos do Senhor, mas a família que encontra-se enlutada, está angustiada, triste e com saudade. Por isso pedimos que tu consoles o coração dessas pessoas, firmando-nos na fé em Jesus, dando a elas a certeza e a esperança da ressurreição e do reencontro nos céus com Cristo. E aos que tiveram prejuízos e danos dos seus bens, envia ajuda a fim de que possam receber reparos em suas perdas. Oramos por aqueles que estão longe de ti e não creem em ti. Faz chegar a eles o conhecimento da tua palavra, para saberem que os amas e que és o único e verdadeiro Deus. Que a tua paz reine sobre as nações e que o teu amor encha toda a terra, de maneira que em todos os lugares se possa conviver em paz e harmonia. Abençoa nosso país e livra-nos de conflitos e violências. Dá sabedoria aos nossos governantes para que exerçam suas funções de acordo com a tua vontade. Dá-lhes o entendimento de que são teus servos, aos quais escolheste, para governarem para o bem do povo. Vem pedir por todas as mães nesse dia especial, que é o dia delas, mas especial pelas mães aqui presentes. Rogamos que tu estejas com elas, consolando seus corações, dando-lhes força e sabedoria na educação cristã de seus filhos, para que elas se alegrem com todas as bênçãos que tu sempre lhes concede, junto de seus filhos e de sua família. Abençoa-as ricamente, guarda-as, protege-as, e acima de tudo, firma-as na tua graça, em Jesus o Salvador. Em nome dele nós oramos, ó Deus, pedimos e agradecemos. Amém. Seguimos com a celebração da Santa Ceia do Senhor. O Senhor seja
onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, faça isto em memória minha. E semelhantemente, ali depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, orou dizendo: bebei todos esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Faça isso quantas vezes beberdes, em memória minha. Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, a recepção do corpo do sangue de Jesus, na Santa Ceia. Primeiramente participarão os músicos e depois os irmãos e irmãs. São bem-vindos à Santa Ceia do Senhor. Bem-vindos a ser o Senhor. Então, vamos ao Senhor, que só o Jesus Cristo, que tem uma cruz de Calvário para perdão pelos seus pecados. Então, vamos ao corpo de Cristo, uma cruz de Calvário para perdão pelos seus pecados. O nome de Cristo é o Cordeiro de Deus de nosso Senhor, que salva Jesus Cristo. Eu derramando os Calvário para a remissão de todos os seus pecados. Em nome de Cristo é o Cordeiro de nosso Senhor, que salva Jesus Cristo.
E se os companheiros se preservam verdadeiros para a vida eterna. Tua paz, o Senhor também sua glória de Deus. Amém. Bem-vindos, aceito você. Graças a Deus.
lembrar-nos dele. Anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Demos graças ao Senhor. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por esse dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça na mente e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Tudo posso sentar? Esse último vídeo que queremos cantar agora é uma homenagem às mães. Congregação, agora quero fazer a todas as mães aqui presentes. É um vídeo muito bonito. A gente louvor e prestando a Deus as mães. Deus.
As mães todas se coloquem de pé, por favor. Os homens podem ficar sentados, os jovens também. As mães? Só as mães, tá? É, agora quem não ficou, não. Quem não tem uma florzinha, quem é mãe e não tem flor, se apresente. Todas as mães. Muito bem, pessoal. Alegria poder estar aqui na Casa de Deus. Pessoal de orações. E lembro principalmente Dona Marlene, né? Nós temos a Dona Marlene, que é a mãe da Judéia, né? Que faleceu na semana, da irmã dela também. Mais lugares, né? Deus abençoe a vida de vocês, né? Seja a vida esperando na ressurreição de Jesus Cristo, né? Nos console, conforte esse momento de dor. Deus abençoe vocês e a nossa salvação. Deus levante a mãe, né? A minha mãe, o esposo dela. Deus abençoe a família de vocês, né? De força, de console.
Deus abençoe e guarde cada um de vocês agora no Regional Nossas atividades na semana, na terça-feira, nós temos nosso estudo bíblico online, na semana de 8 horas. Na quinta-feira, que é a Ascensão do Senhor, nós teremos um culto distrital, um culto Cantache, na Comunidade de São Paulo, no Rio de Piranga, às 20 horas. Sábados confirmandos, às 11 horas, os nossos corais, místicos, às 30, às 30, e domingo, às 17, nosso culto, às 9 horas da manhã. E nesse culto, peço que nós agora o próximo slide. Nos cultos de 17 de maio, será a construção de violões. Os músicos estão aí à volta para treinar. Vai ser bastante animado. Então, por isso, estão convidados ali, foram convidados para estar aqui conosco nesse domingo, 17, com culto só com voz e violões. Tá? Deve ter mais. Bom dia a todos. Eu tenho 2 avisos. Peço que as senhoras, após o culto, fiquem aqui na frente. Nós temos que fazer uma foto da sacolinha para mandar para o distrito, tá? Então, que todas fiquem aqui no momento. E também aquelas que vão ao congresso, fiquem, porque eu tenho que fazer a inscrição. Tá? Obrigada. Ainda mais um recado agora. No dia 22 de maio, temos um encontro de leigos com suas esposas, às 9h30 horas. Será conosco as pessoas do seminário com bordo, poder verificar, e falará conosco sobre o desafio, né, das famílias, dos casais cristãos, a testemunhar a sua fé numa sociedade em constante transformação. No dia 22 de maio, às 9h30 horas, teremos uma janta também, presenciais, tá? E a sua bebida, cada um traz a sua. E peço que fale com o Tarcísio no final do culto. Não deixe de participar, pessoal. É muito interessante, muito importante esse encontro de 22 de maio. Venham e será de grande felicidade. Às vezes, não participamos de coisas assim e perdemos muitas informações interessantes. Vale a pena a gente sempre crescer no conhecimento. Não é? E aqui está uma oportunidade muito maravilhosa de poder crescer no conhecimento desse assunto tão importante. Tá? Minha parte é isso. No mais, a todos um bom domingo, uma semana abençoada, nós vemos no nosso curso.